Olá, queridos, bom dia. Estamos de volta para trazer para você uma palavra de esperança neste dia, segunda-feira, dia 27 de abril. Já estamos no finalzinho do mês e Deus tem nos animado durante todo esse período por meio da palavra, da sua palavra e também por meio da oração. E nós continuamos aqui para abençoar a tua vida através da palavra de esperança que nós acreditamos que Deus, Ele traz para nos fortalecer e nos ajudar a caminhar de acordo com a sua vontade em tempos de crise. Por isso, nessa manhã eu quero convidar você a estar pegando a sua Bíblia para a gente passar um tempo aqui, um pouquinho de tempo, refletindo sobre a palavra de Deus. Antes quero convidar você também a compartilhar essa live, convidando seus amigos, convidando as pessoas para também serem abençoadas. Se você tem sido abençoado por estas lives, todas as manhãs de segunda a sábado que nós temos trazido para você. Então, nosso pedido é que você compartilhe, convide outros amigos, convide seus parentes e para um pouquinho para a gente receber de Deus a sua palavra, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para todo sempre. E o livro que nós estaremos lendo e refletindo nessa manhã de segunda-feira é o livro do profeta Ageu, um dos profetas menores, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, certo? Nós estaremos então meditando nesse texto, refletindo um pouco no capítulo 1, do 1 ao 8, mas nós vamos usar como destaque o versículo 8, ok? E até o 11, digamos assim, a gente vai refletir um pouco sobre esse texto, sobre o tema estimulados a edificar. Então eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia aí na sua casa, para ler conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de vida eterna, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, fazendo você conhecer a sua vontade, tá bom? Compartilhe essa live aí com seus amigos, com seus irmãos, com sua família e vamos estar aprendendo um pouco mais acerca da palavra do Senhor, que é pura, que é verdadeira, que é uma palavra santa, ok? Então é muito importante que nós possamos estar buscando a palavra do Senhor, buscando conhecê-la, buscando receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. E hoje o texto é o livro de Ageu, Ageu, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 11. A gente vai destacar o versículo de número 8, que é a base para a nossa reflexão nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus por você que já está conosco, que já está compartilhando essa live, convidando também outras pessoas para esse momento tão especial na presença de Deus, aonde nós seremos edificados pela sua palavra. Agora são 10 horas e 22 minutos, e nós queremos refletir com você sobre o que Deus tem para nos falar nessa manhã, ok? Ageu capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 11, e eu vou destacar o versículo 8, nós vamos ler esse texto e depois vamos pensar um pouco sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre os trabalhos das mãos, diz o Senhor. Queridos, nós vemos aqui na palavra do Senhor, trazido aqui pelo profeta Ageu, de ânimo e também de advertência e de correção ao povo de Deus, que ele então, cumprindo a sua promessa, traz de volta para a sua terra, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, através do profeta Esdras, lá no capítulo 1, aliás, do escriba Esdras, do sacerdote, no capítulo 1. Então essa leva de judeus vem para Jerusalém, e a Bíblia diz que eles se alegram muito, lá no capítulo 1, até o versículo 10, e a primeira coisa que eles fazem ao chegar na sua terra é começar a reconstrução do templo. Mas o que a Bíblia nos mostra é que quando eles começam a reedificar o templo de Deus para o culto e para a adoração, eles começam a sofrer oposições, e essas oposições causam desânimo, e eles param de edificar o templo e passam a investir em suas próprias coisas, nas suas próprias casas, nos seus próprios interesses. Eles desanimam, queridos, na caminhada e param. Como pastor e também como cristão, uma das coisas que mais me impressiona na caminhada com Deus é a facilidade que nós temos de parar de fazer algo que Deus nos orientou a fazer para a sua glória, por causa das adversidades, por causa das barreiras e também por causa da resistência que muitas vezes nós encontramos por meio de pessoas, né? Por causa da oposição. Essas coisas me impressionam, porque a gente abandona a obra de Deus, para de fazer algo para Deus, quando vem as oposições, e a gente faz isso com facilidade. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel, ao retornar do cativeiro
babilônico em 522. Eles foram orientados pelo próprio Deus a reedificar o templo que estava ali em ruínas. E eles começaram bem, eles começaram com muita alegria e também com muita festa, porque eles estavam distantes. Eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. E uma das coisas que eles mais tinham saudades era do momento de comunhão, de alegria na adoração ao Senhor no templo que foi construído por Salomão. E quando Nabucodonosor então invade Jerusalém, ele destrói tudo e destrói também o templo e leva as coisas do templo também para a sua terra. E isso causa uma grande tristeza ao povo de Israel. É tanto que eles fazem salmos falando desta saudade, né? E o escritor Rubens Paiva, ele diz que saudade é o lugar aonde a alma quer retornar. E aqueles homens e mulheres de Israel que tinha Deus como seu Deus, que o adoravam e o cultuavam no templo e agora estavam sendo impedidos, eles tinham saudade. E no Salmo 37 registra isso, que os caldeus pediam que eles cantassem os cânticos de Sião, e ele dizia assim: como é que nós vamos cantar o cântico de Sião em terra estranha, com a mesma alegria? Mostra a saudade deles, lembrando realmente do templo, lembrando da sua terra, dos salgueiros que ali existiam, e eles então cantavam hinos ali ao Senhor, queridos. E agora eles voltam e têm ali a direção de Deus para eles reconstruir o templo, mas eles começam a sofrer então oposições, passar por adversidade, e aí desanimam e param a obra de Deus, deixam de reconstruir a casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus então levanta o profeta Ageu para chamar a atenção dos governantes e também do povo, para que eles possam reiniciarem a reconstrução do templo. Deus então levanta esse profeta nesse tempo, porque o povo passou 16 anos depois que eles pararam a obra do Senhor para ouvir essa conclamação através do profeta Ageu. Então, isso me impressiona, a facilidade que nós temos de parar a obra de Deus. A outra coisa que me chama a atenção é que quando nós paramos de fazer a obra de Deus, ou algo para a glória de Deus, nós passamos a nos envolver com coisas para a nossa própria glória, com coisas dos nossos próprios interesses. E segundo o texto que nós acabamos de ler, o profeta Ageu mostra que o povo começou bem, mas quando vieram as oposições, eles pararam de investir em Deus e na sua vontade e passaram a investir nos seus próprios interesses, causando um desprazer em Deus. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que quando nós paramos, primeira coisa, que quando nós vamos fazer a obra de Deus, temos que ter a consciência que vamos sofrer oposições. Oposições na área espiritual. Nós temos um adversário que se chama Satanás, e ele não tem prazer que a gente faça a obra de Deus, por isso ele vai procurar meio de nos atingir para nos fazer parar. Ele fez isso com muitos homens de Deus e até com o próprio Jesus, que veio no início do ministério
foi ao deserto jejuar e orar, e lá foi tentado por Satanás para parar a obra de Deus, o ministério que Deus havia colocado para ele então realizar. Então você precisa entender que todas as vezes que você estiver procurando fazer a vontade de Deus, trabalhando para a glória dele, você vai ter oposições espirituais do mal, ok? A outra coisa que nós queremos também lembrar a você é que Satanás ele vai levantar pessoas para nos intimidar, para nos fazer realmente parar. Leia Esdras e leia também o livro de Neemias. Esdras foi chamado para levar o povo de volta, uma pequena porção de volta ali a Jerusalém, né? E foi chamado a reconstruir o templo. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros que daria proteção ao povo de Deus. Então, nós vemos, queridos, que todos eles sofreram oposições. Então, todas as vezes que você for se levantar para andar na vontade de Deus e fazer a sua obra, você vai sofrer oposições. Primeiro, espirituais, oposições malignas. Segundo, Satanás ele vai levantar pessoas. Você vai sofrer oposições de homens e de mulheres que vão procurar fazer você parar de realizar a obra que vai glorificar o nome do Senhor, queridos. Então, é importante você realmente saber disso, para não se deixar desanimar quando enfrentar as oposições. Jesus Cristo disse: no mundo vocês vão sofrer aflições, mas tende coragem, né? Então, na caminhada da fé, nós enfrentaremos oposições e adversários que procurarão nos fazer parar e impedir de concluir a obra que Deus nos orientou a realizar. E isso não somente no começo, mas também no meio, até realmente chegar ao fim. Eu pergunto, na caminhada da fé, que oposição você tem realmente sofrido que tem levado você a desanimar? A desanimar e a parar de fazer a vontade de Deus. A outra pergunta é: há quanto tempo você deixou de fazer a vontade de Deus e a obra de Deus? As oposições levaram Israel, o povo de Deus, a parar de edificar o templo, a casa do Senhor. As oposições podem nos fazer parar, e talvez você seja uma dessas pessoas que, entristecido pelas oposições, decepcionado com pessoas, você então parou de fazer a obra de Deus. E é interessante perceber que quando nós paramos de fazer a obra de Deus, nós vamos nos ocupar com coisas que nos favorecem, que é do nosso próprio interesse. Por sofrer oposições, o povo de Israel parou. E como consequência, Deus reteve as chuvas, prejudicando a economia, porque eles inverteram as prioridades. E é outra coisa que nós precisamos aprender. Quando nós paramos de fazer o que Deus realmente quer que a gente faça, nós vamos sofrer as consequências daquela decisão de parar de fazer a vontade de Deus. O povo de Israel parou e, como consequência, Deus reteve as chuvas, prejudicou a economia, né? Porque por causa da inversão de prioridade. Mas Deus faz isso para nos chamar a atenção.
Mas é importante a gente perceber que muitas vezes nós sofremos as consequências de parar de fazer a vontade de Deus, mas a gente não percebe que é por causa dessa negligência. Israel não percebia. Eles produziam, eles plantavam, mas eles não conseguiam ter realmente satisfação naquilo que eles faziam. E eles continuavam buscando a satisfação em prol dos seus próprios interesses. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. E nós só sentiremos satisfação plena a partir do momento que nós passamos a fazer o que lhe agrada. Entenda isso. Isaías 43, verso 7 diz: o homem que criei e fiz para a glória do meu louvor, ou para o meu louvor. Então, nós fomos criados para isso. Nós só encontramos plena satisfação a partir do momento que nós buscamos fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. As coisas que nós necessitamos, Ele nos faz alcançar. E aí nós temos prazer pleno. Primeiro porque temos prazer em Deus, e segundo porque Deus agrada o nosso coração. Porque que pai deixa de abençoar um filho que lhe é obediente e que lhe satisfaz o coração? Deus é um pai amoroso, queridos. Mas às vezes nós paramos e nós não percebemos que aquilo que nós fazemos que não está trazendo a nós uma satisfação plena e nem suprindo a nossa necessidade de forma permanente, é porque nós abandonamos a obra de Deus. Aí o Senhor, quando isso acontece, Ele usa profeta para despertar a nossa atenção, para chamar a nossa atenção e despertar o nosso coração, para voltarmos para Ele, a fim de que nós possamos ter satisfação plena e aquilo que nós conquistamos venha realmente estar trazendo também satisfação e prazer para nós, porque primeiro nós estamos dando satisfação e prazer a Deus. O profeta Ageu, então, é usado por Deus para chamar a atenção do povo de Israel para voltar a reedificar o templo, a casa do Senhor. Aí ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Primeiro ele chama a atenção para fazer uma avaliação, queridos. Avaliação para pensar o que levou, o que foi, qual o motivo que levou o povo de Israel aí para o cativeiro, senão a desobediência. Às vezes nós esquecemos, irmãos, quando estamos no lugar da bênção, da promessa de Deus, nós esquecemos muitas vezes do que nos levou ao cativeiro e aí passamos a negligenciar Deus e também a sua vontade. O mundo e as coisas do mundo têm a facilidade, um poder grande de cegar os olhos do nosso entendimento. É por isso que nós precisamos estar vigilantes e alerta para não perdermos a visão de Deus e da sua glória, que foi o propósito pelo qual Ele nos criou. A Bíblia aqui nos coloca que o Senhor chama a atenção e diz: olhe de onde vocês saíram. Olha para os seus antepassados. Mas olha também para a vida de vocês, se vocês estão encontrando satisfação nisso. Satisfação plena. O versículo de número 4, o Senhor questiona: acaso é tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Porque alguns chegaram a dizer, por causa da oposição, olhe, não é tempo. A situação e a circunstância está mostrando que nós não devemos continuar com isso. Essa palavra não é de Deus, irmão. Essa palavra é do diabo. E são palavras que muitas vezes fazem o líder
aquele que encabeçou uma obra e que move o povo de Deus para caminhar fazendo a obra que Deus quer para fazer, a desanimar. E essa é a intenção de Satanás. E foi isso que ele conseguiu, atingindo ali a Zorobabel, que era então o governador, e também, queridos, a Josué, que era o sacerdote. Duas coisas importantes no meio do povo, dois líderes importantes. Um líder administrativo, né? O governador daquela província, daquela cidade ou do povo de Deus, e um líder espiritual. O homem que levava o povo realmente a estar buscando comunhão com Deus. Eles não tiveram forças para continuar e deixaram que a situação difícil levassem eles a paralisar. E quando se paralisa ali a obra de Deus, as pessoas passam a se envolver com os seus próprios interesses. Então levantou alguém para dizer, não é tempo. Olha o que é que a gente está passando, olha as oposições, olha essa luta, essa dificuldade. Ei, quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, não vai faltar oposição, não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, mas o que Deus espera de nós é perseverança e confiança nele, porque ele que nos chamou para fazer a obra é o que garante proteção, é o que garante provisão, é o que garante todas as coisas que são necessárias para realizar. Porque ele é o dono da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ageu então mostra a realidade para ele. Diz, olha, considere o vosso passado. Considere aqueles que têm parado de fazer a obra de Deus. Semeia, faz todo o esforço para conquistar prosperidade, mas não alcança. Ainda que comam o fruto da terra, não tem satisfação plena. O versículo 6 mostra isso. Ainda que busque as melhores vestes que os seus recursos podem alcançar, mas elas não são suficientes para aquecer. Versículo de número 6. Aí o Senhor diz, olhe para isso, considere o vosso passado. Veja que vocês não estão encontrando satisfação plena. Vocês só vão encontrar satisfação plena no retorno da edificação da casa do Senhor. Aí o versículo de número 8, o profeta então convida o povo a retornar, a edificar a casa do Senhor. Aí tem algumas palavras que eu quero destacar nesse texto que nos chama a atenção para aqueles que querem voltar à vontade de Deus e a edificação da casa do Senhor. Olha esse texto no que diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos, quando nós paramos de fazer a obra de Deus, Deus vai levantar profetas para nos advertir, nos chamar a atenção e nos convidar a retornar para fazer a obra dele. Então, diante daquela situação, ele convida o povo primeiro para avaliação e em seguida ele estimula o povo a voltar a edificar a casa do Senhor. E aí as expressões aqui que nos chama a atenção e que nos leva a voltar a edificar a casa do Senhor, a fazer a obra e a vontade de Deus, a primeira é subir ao monte. Eu quero colocar em destaque algumas expressões desse versículo. Subir ao monte significa buscar a Deus. Jesus, quando ia realizar algo no seu ministério, ele passava um maior tempo no monte, orando. Orava na madrugada, orava durante a noite, saía sozinho para realmente buscar a presença de Deus.
Várias vezes nós encontramos esses registros de Jesus se retirando para subir ao monte, o monte da oração. Então, para retornar a fazer a vontade de Deus, você precisa voltar a orar. Buscar uma comunhão com Deus para que Ele possa abrir os seus olhos, para que você possa ver como reiniciar. O ministério terreno de Jesus foi um ministério envolvido com a oração. Quando Jesus tinha que tomar uma decisão importante, ele passava a noite orando, queridos, no monte. Em Lucas, no capítulo 6, e o versículo de número 12, nós encontramos registrado o seguinte. Gostaria de ler com vocês esse texto. Diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, o versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso antes dele, então, escolher os 12 apóstolos para estar com eles. Jesus, então, passou a noite em oração. Por que nós precisamos orar? Porque a oração prepara o nosso coração para receber a direção de Deus. Volte a orar. Porque voltando a orar, você vai voltar para o propósito e a vontade de Deus. A segunda palavra que eu quero destacar aqui nesse texto, o capítulo 1 de Hebreus e o versículo 8, é a orientação deles trazerem madeira. A madeira era necessária para a edificação do templo, né? E essa questão de trazer madeira significa prover os recursos para a obra de Deus. Por que você parou? Por falta de recurso? Nós paramos muitas vezes por falta de recursos porque a nossa fé na fonte dos recursos diminuiu. Nós precisamos entender que Deus não é o meio dos recursos. O meio são os homens. O meio é a própria natureza. Mas a fonte de todos esses recursos é Deus. E quando ele diz subir ao monte e trazer madeira, ele está dizendo, queridos, que aquilo que ele nos concede, nós devemos tirar aquilo que é necessário para a edificação e expansão do reino de Deus. Por isso ele instituiu o dízimo. Por isso ele nos orienta a dar ofertas. Por quê? Porque o reino de Deus precisa de manutenção, de sustento e também de expansão. E no reino material, no plano físico, no plano terreno, nós sabemos que os recursos econômicos e financeiros são necessários para que o verbo, a palavra de Deus, possa ser levada. Alguém já disse que não tem como levar o verbo sem a verba. E é verdade, porque tudo tem um custo. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, significa que nós voltamos a edificar a casa do Senhor, primeiro pela oração, e segundo, por voltar a ser fiel a Deus, devolvendo aquilo que Ele realmente pede de nós, com o objetivo de estar mantendo e desenvolvendo o reino e a obra de Deus. Alguém disse que o dízimo é um investimento na obra de Deus, né? E eu aprendi que não é um investimento, porque investimento nós esperamos um retorno para nós. O dízimo, a oferta, é um compromisso daqueles que amam a Deus,
e também a sua obra e querem ver ela crescer. Por isso devolve com fidelidade, porque ama a Deus e ama a sua obra, sem esperar nada em troca. Por quê? Porque já tem o que há de melhor, a graça da salvação, né? Já tem o que há de melhor, que é o próprio Jesus Cristo. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você provou da bondade do Senhor, e agora, porque Ele é bom, você, como forma de gratidão, permanece fiel a Ele e não tem dificuldade de oferecer os bens e os recursos que Deus lhe dá para que haja expansão no reino de Deus. Mas o povo de Israel mudou de atitude por causa da oposição. Não é fácil entregar dízimo nesse tempo, aonde o eu é enfatizado, né? Aonde há um humanismo sendo pregado dentro das igrejas. Você é importante, você tem valor, tá entendendo? Você vai conseguir, certo? Então, todas estas coisas, queridos, estão mais voltadas para o homem e não voltadas para a glória de Deus. Então, é importante a gente entender que o Senhor, então, diz ao povo de Israel: trazei madeira. Ele está dizendo: traga os recursos que eu tenho dado a vocês para a edificação da minha casa em primeiro lugar. Depois vocês vão ver que vão ter condições de investir na vida de vocês, naquilo que vocês realmente têm, e vocês vão ter satisfação plena. O Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ele está dizendo: toda a economia, todos os recursos naturais, humanos, tudo a mim pertence. E eu dou para vocês, mas eu quero ver o amor que vocês têm por mim e pela minha causa, demonstrado através dos atos, de que aquilo que eu dei a vocês, vocês vão usar uma parte disso para que a minha obra, possa ser edificada na terra, edificada no mundo. Muitos crentes têm retido os recursos de Deus por não trazer a casa do Senhor o dízimo e a sua oferta. O dízimo é uma ordenança. Tem muita pregação hoje na internet contra o dízimo. E eu digo, é pregação de gente egoísta, que investe apenas em si mesmo e que vê o dinheiro como uma prioridade na sua vida. Muitas vezes baseado em escândalo que se vê com alguma liderança que não cuida bem da casa do Senhor. Mas é interessante a gente notar que aqueles que amam a Deus nem se preocupam com relação a isso, porque sabe que o dinheiro é de Deus e quem usar de forma errada e enganosa vai sofrer as consequências de Deus. A Bíblia diz que na construção do templo o povo entregava e não ficava preocupado com aqueles que iam administrar. Primeiro, porque tinha confiança em Deus. Segundo, porque tinha confiança nas pessoas. A Bíblia diz que Jesus tinha entre eles um dos apóstolos que era ladrão. Jesus sabia, mas ele foi até o final e recebeu as suas consequências. Então nós não temos o direito, irmão, de por causa desses argumentos da negatividade da ação de algumas pessoas, reter o que é do Senhor, deixando de investir na obra do Senhor. Porque tem muita gente séria, tem muitos pastores abençoados e de Deus, tem pessoas dentro da igreja que estão ali trabalhando nessa área financeira, que são de responsabilidades e que realmente têm temor de Deus. Nosso papel é devolver aquilo que é do Senhor para que a obra seja edificada. O Senhor diz: trazei madeira. Isso significa voltar a contribuir. Muita gente que são infiéis aproveita esse tempo também de dificuldade, de crise, de quarentena para não devolver, ainda estando com seu salário em dias, recebendo naturalmente, e não entregam.
Por quê? Não, a igreja não está se reunindo e tal, eu vou usar para quê? Para mim mesmo. Aí complica a sua vida espiritual diante de Deus, porque demonstra um coração apegado às coisas e não ao Senhor das coisas, que é o próprio Deus. A outra coisa é que demonstra que não se preocupa com o seu reino e com a sua obra. Mesmo sabendo que não dá para a gente fazer e edificar a obra de Deus sem recursos. E os recursos, a fonte é Deus. O meio são as pessoas que Deus realmente quer usar. E Deus deixou de usar há muito tempo pessoas porque fecharam o seu coração nessa área. Seja fiel a Deus, honre a Ele, porque a obra precisa. A Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho, que vive do Evangelho. Tem homens e mulheres que foram chamados por Deus para levar o Evangelho onde eu e você nunca vamos alcançar, porque não temos aquele chamado específico. Mas eles precisam de manutenção, de sustento, os missionários. A obra de Deus precisa disso, né? A outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, versículo 8, queridos, em relação a voltar a edificar a casa do Senhor, é que o Senhor ordena: edifique a casa. O que é que ele está dizendo? Volta a trabalhar e a servir junto com os irmãos. Tem muita gente que parou de cultuar, parou de ir à igreja, parou de estar na casa do Senhor. Hoje tem uma filosofia aí de crentes que não aceita mais a reunião da igreja, de fazer parte de uma igreja. São chamados desigrejados. E aí eles têm uma série de argumentos que contraria os princípios bíblicos, porque quando nós fazemos parte da família de Deus, nós queremos estar junto. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, viviam em comunhão, né? A Bíblia mostra que uma das características do cristão é a alegria de ir à casa do Senhor. Ah, mas a igreja somos nós. Sim, somos nós. Isso é a coletividade. E essa coletividade se reúne com o objetivo de adorar e cultuar e desenvolver o reino de Deus. É isso. Eu não posso ser igreja sozinho, né? Eu preciso estar junto com aqueles que realmente professam a mesma fé e que se dispõem a desenvolver o reino de Deus. Deus, ele não deseja apenas o meu dinheiro, a minha oferta e o meu dízimo, né, para a edificação da sua casa. Ele deseja também o meu serviço. Ele me deu dons, ele me deu talento para que eu utilize na obra de Deus. Deus lhe deu talento, Deus lhe deu dom para que você utilize na obra de Deus, na casa do Senhor. E para isso você precisa estar reunido como igreja. Deus não deseja apenas o meu dinheiro, mas Ele também deseja o meu culto. E cultuar é servir, queridos. Jesus é o maior exemplo. A Bíblia mostra isso. Primeiro, Jesus estava sempre no templo, lugar de adoração. Vez ou outra ele estava lá, adorando e também ensinando como bom judeu que ele era. Ele é o meu e o seu exemplo, né? Mas ele mostrou que a igreja não se resume àquelas 4 paredes. Ele mostrou que a igreja é aquela instituição ou aquele organismo, o corpo dele, que está junto e que cada membro tem uma função específica para que esta obra possa crescer. Por isso, ele diz: edificai a minha casa. Nós edificamos a casa do Senhor quando usamos nossos dons e talentos para o crescimento e a edificação dos santos. Foi isso que Paulo ensinou em Efésios, no capítulo 4 e o versículo de número 11, que o Espírito Santo concedeu dons ministeriais para a edificação dos cristãos, e eu quero ler aqui para você. E isso acontece quando nós, então, estamos na igreja.
Diz aqui a palavra do Senhor, 4:11 de Efésios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, diz a palavra do Senhor. Na administração desse serviço nós somos edificados, queridos. Na edificação desse serviço nós estamos também edificando uns aos outros, meus irmãos. No desempenho de todo o serviço ministerial nós estamos trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos. Eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos na minha igreja, que nesse período de quarentena têm trabalhado mais do que quando nós estávamos livres para adorar presencialmente. Pessoas que estão trabalhando na técnica, na internet, os irmãos do louvor, aqueles que estão sendo escalados para dirigir cultos, aqueles que estão escalados para pregar, aqueles que estão fazendo live e estão cuidando de cada ministério, mesmo nesse período de quarentena, trabalhando ardorosamente, servindo ao Senhor, porque tem como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Cultuar é servir. Jesus é o nosso maior exemplo e ele contribuiu no templo e servia aos homens. Deus, pelo Espírito Santo, nos concedeu os dons para que a gente voltasse a edificar a casa. E outra palavra que nos chama a atenção é que quando nós, nesse texto, quando nós fazemos isso, nós passamos a trazer prazer a Deus. Por isso o texto diz, e dela me agradarei, quando nós então subirmos ao monte, quando nós então trazermos madeira, recursos para a edificação da casa do Senhor, quando nós passarmos a voltar a servir a casa do Senhor, aí a Bíblia diz, dele e dela me agradarei. Deus se agrada da igreja que caminha dessa forma. E a igreja que caminha dessa forma tem nos seus membros a disposição e a fidelidade em honrá-lo com os seus serviços e também com os seus recursos e com os seus bens. O Senhor diz, dela me agradarei. Quando nós usamos nossos dons e talentos para a edificação da casa do Senhor, que é a igreja, Deus se agrada do nosso trabalho. E não existe coisa mais satisfatória para a vida de um verdadeiro cristão do que estar agradando a Deus, realizando seu serviço, realizando seu ministério. O que é que tem te feito parar? Volte a agradar a Deus, porque o crente que nada faz não tem, queridos, não dá prazer a Deus. E nós, para termos prazer, precisamos dar prazer a Deus, porque nada é mais gratificante do que fazer o que Deus orienta, do que saber que nós estamos fazendo o que Deus deseja, fazendo a sua vontade. A outra coisa que o texto diz e que nos chama a atenção aqui, é que além de agradar a Deus, isso glorifica o seu nome, queridos. E serei glorificado, diz o texto. Significa que Deus se manifestará e a sua presença será percebida por muitos que desejarão também servi-lo como nós servimos. E nós temos um exemplo muito prático que é a igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, aquela igreja que iniciou com aquela alegria, aquela disposição de aprender, aquela simpatia, né? Porque aquela igreja, ela nasceu pela pregação, as vidas se arrependeram, confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em Atos 42, e eles tiveram atitudes que glorificou o nome do Senhor.
A Bíblia diz no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui, queridos, havia uma perseverança, né, em obedecer o que se aprendeu dos apóstolos. E para se aprender dos apóstolos precisa estar junto, porque um apóstolo não pode ensinar um a um toda a igreja. A igreja se reunia para receber orientação e ação doutrina. E a igreja passava a ter comunhão, ter tudo em comum. Passava a se preocupar com a necessidade uns dos outros. Tirava da sua cesta básica, da sua feira, né? Tirava dos seus recursos para sustentar os irmãos. Aleluia. A ação social era presente na vida da igreja, porque eles cuidavam da família da fé, que eram pessoas que tinham dificuldade, porque muitas vezes por abraçar a fé perderam os seus bens, os seus trabalhos, os seus recursos, perderam suas terras e tinham que sair daquele lugar, mas eles se reuniam e aqueles que tinham traziam e partiam, repartiam. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aqui, queridos, aqueles que muitas vezes não querem estar junto com a igreja. A Bíblia diz que diariamente eles perseveravam, versículo 46, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe o que era que acontecia? Depois disso, eles louvavam a Deus. A Bíblia diz que o Senhor aumentava o número dos salvos. Então, irmãos, quando nós voltamos a fazer a obra do Senhor, Deus é glorificado. E aí Deus abençoa e faz resplandecer a sua glória na vida da igreja. E quando isso acontece, as pessoas percebem, e ao perceber, as pessoas vão desejar ser como nós que servimos a Deus por causa do testemunho dessa vida de perseverança na sã doutrina, de perseverança na oração e também de socialização e de beneficência. É isso que acontece. Deus é glorificado nisso. Por isso nós precisamos entender que aqueles que procuram viver dessa maneira, agradando a Deus, glorificará o seu nome. Precisamos entender que aqueles que fazem a obra de Deus vão sofrer oposições, mas é preciso perseverar. Como você está nessa manhã de segunda-feira? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida como igreja, como membro do corpo de Cristo? As oposições têm feito você parar? No meio de pessoas nós vamos sofrer algumas dificuldades, irmãos. Mas isso não deve ser motivo de nos levar a parar de fazer a obra de Deus. Se você parou, Deus quer que você volte. Para isso, primeiro você precisa passar um tempo com Ele em oração, para tomar as decisões acertadas. A oração, irmãos, é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus e Deus revela, prepara o nosso coração para entender a sua revelação na palavra e nos dá essa sensibilidade. Por isso que nós precisamos voltar à oração, voltar a buscar ao Senhor. Volte a subir o monte da oração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, para que nós venhamos voltar a fazer a vontade de Deus, é voltar a ser obediente a Ele, oferecer os recursos dEle, que Ele colocou nas nossas mãos para a obra dEle. Não é tudo, porque Deus não quer tudo. Lembra de
Elias, quando chegou para a viúva em Sarepta, vai e faça um pedaço pequeno para mim e traga, depois vai e faça para ti e para o teu filho, porque da tigela a farinha não vai faltar, e da botija o azeite não vai secar, até que venha chuva sobre a terra. Deus pede só um pequeno valor. O que é 10% de 100%? Olha em quem nós estamos investindo mais, em Deus ou em nós mesmos? Claro que é em nós mesmos. E às vezes a gente não quer só os 90%, a gente investe os 100% e deixa a obra de Deus sofrer. Tem tanta gente assim, meus irmãos. Tem tanta gente assim. A outra coisa que nós aprendemos é quando nós trazemos madeira, ele está dizendo, traga para a casa do Senhor. Deus não está mandando você administrar aquilo que é dele, porque ele tem pessoas responsáveis por isso, para isso, na casa do Senhor. E quando eu e você tomamos uma posição, eu dou o meu dízimo aonde eu quiser, a quem eu quiser. Aí nós estamos falhando mais uma vez, porque nós não estamos investindo na coletividade. A outra coisa que nós aprendemos aqui, além do Senhor mandar voltar a fazer a obra do Senhor, trazendo realmente madeira, é que nós, além dos bens, dos recursos, são os nossos 12 talentos que são oferecidos para a edificação. Nós aprendemos aqui. Trazer madeira significa trazer provisão para a obra de Deus. E essa provisão ela é recursos materiais e financeiros e também dons e talentos oferecidos a Deus em serviço para a edificação dos outros, queridos. Fazendo assim, você e eu estaremos agradando ao Senhor e a sua glória será vista em sua vida. A Bíblia diz que depois de ouvir essa advertência e essa conclamação divina, o povo de Israel então passou a voltar a construir a casa, a edificar a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 12 de Ageu, então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluias. Olha aqui, o governador, o sacerdote e o povo, todos voltaram. E Deus disse: agora eu sou convosco. Aleluia. Deus é conosco quando nós voltamos a edificar a obra do Senhor. Quando a gente volta a orar, quando a gente volta a servir, quando a gente volta a obedecer a palavra do Senhor, nós podemos sentir a presença do Senhor. E como resultado, temos a promessa de Deus, como Ele então colocou aqui para aquele povo no capítulo de número 2. E o versículo de número 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor, glória ao seu nome. Olha aqui, queridos, o resultado. Todas as vezes que Deus nos dá uma orientação, que nos dá um mandamento, Ele traz consigo uma promessa. A promessa só é alcançada quando nós obedecemos o mandamento. O que Deus está mostrando aqui é que os impedimentos que nos fizeram parar devem ser, nesse momento, retirados como obstáculo. Qual era o problema de Israel na reedificação do templo? Era um problema financeiro. Ele está dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Então Deus fez levantar ali, queridos, o imperador para
declarar uma ordem que os recursos para a casa do Senhor sejam realmente doados em todas as suas províncias. Que coisa maravilhosa! O recurso não é seu, o recurso não é meu, a fonte não é o meu trabalho, a fonte é Deus, aleluia! Então eu tenho que fazer esperar nele. Nós estamos construindo a nossa igreja. Faz quase 10 anos que nós iniciamos. E os recursos não são de fora, os recursos são daqui. Um ou outro traz uma oferta de fora, amigos que nos conhecem e confiam realmente em nós. Pessoas que nem crentes são, têm nos ajudado. E nós temos olhado para aquela obra e vendo o quanto nós temos investido ali, e olhamos para o que nós somos ou que temos, pelos nossos próprios recursos nós não conseguiríamos. Às vezes nós desfrutamos de milagres de Deus, coisas tremendas que a gente não imagina, de gastar centenas de dinheiro sem saber de onde vem, mas Deus manda porque a obra é dele. São milagres. Aí ele está dizendo aqui, minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo, todos os recursos são meus. Se vocês voltar a fazer a obra do Senhor, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Olha para a glória da primeira casa, quando Salomão criou, era uma coisa esplêndida, quando ele construiu tudo. Foi derrubada, agora Deus está dizendo, isso aqui vai ser maior, muito maior, por causa da obediência do seu povo. Se você voltar a obedecer a Deus, a glória do que Ele vai realizar agora será muito maior do que Ele já realizou na tua vida antes de você parar. Na tua igreja antes de você parar. Portanto, não desanime, permaneça firme, porque a obra que Deus quer realizar através da tua vida e na tua vida é grande, é inimaginável. Você vai experimentar quando você então subir ao monte, trazer a madeira, edificar a casa e agradar ao Senhor, e Ele será glorificado. E muitos que você espera que sejam atraídos para o Senhor, que a ti pertencem, da tua casa, vão voltar, vão servir a esse Deus como você serve. Por quê? Porque você voltou a edificar a sua casa. Que essa palavra esteja na tua vida e no teu coração. Seja fiel a Deus. Não olhe para as circunstâncias nem para os obstáculos. Olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Porque Deus, Ele realiza a sua vontade, o seu desejo, através de nós. Por isso, Ele conta comigo e com você para fazer a sua obra. E como resultado disso, a sua glória se manifestará. E a Bíblia nos coloca que nós, como servos de Deus, devemos ser gratos, porque Ele escolheu a nossa vida para realizar a sua vontade. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus te renove, Deus te leve aos joelhos, Deus te leve ao serviço, Deus te leve à obediência e Deus te leve a desfrutar da sua presença gloriosa com a mesma alegria que você teve no momento que você abraçou a fé. Não abandone o caminho com facilidade por causa das oposições. Persevere, porque o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Deus quer ter prazer em ti, e isso acontecerá quando você voltar a fazer a obra que lhe agrada. Deus te abençoe, vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta semana de trabalho que se inicia. Obrigado por cada vida que ouviu a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa
está, ó Deus, despertando essas pessoas para servir. Que a mão do Senhor esteja sobre elas e que sejam renovadas na fé. Que o Senhor possa levar elas a ter perseverança e que os obstáculos e as adversidades, ó Deus eterno, possam, ó Pai, se dissipar e estas pessoas possam fazer a obra na fé e na alegria do Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus eterno, disposição para te obedecer. E o Senhor também nos deu o privilégio de desfrutar da gloriosa presença do Senhor manifesta quando nós estivermos reunidos. Nós, ó Pai, te agradecemos e abençoamos cada família, cada vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco, que está conosco até agora, né? Um abraço para a irmã Eline, para o irmão Rivaldo, para a irmã Vânia Gomes, para o irmão Maírton e sua esposa Simoneide, para a irmã Nina, para a irmã Iris, né? Maria Iris também, para a irmã Linda lá em Orocó, Maria Bezerra Freire, um abraço, a irmã Eva Vilma também, Silvaneide, né? Oliveira, um abraço para você e a paz do Senhor, a irmã Carminha também, Bernardina, um abraço, irmã Bernardina, que mora lá em Cabrobó, né? Deus te abençoe. A irmã Tica também, lá no bairro da Primavera, a irmã Eline, irmão Paulinho, Deus abençoe aí em Petrolina, Antônio Gomes, que está lá no seu sítio, irmão Antônio, a irmã Naide Alves, a nossa pré-diaconisa, Maria Eneide, um abraço, irmã Maria Eneide, irmã Benita também, e também a irmã Thelma, que está lá em Petrolina. Deixa eu mandar um abraço também para Hipólito, seu marido. Deus abençoe a vida de vocês. Ao meu concunhado, irmão Osmar Targino, da Assembleia de Deus Recife, lá em Petrolina. E também irmã Euda e irmão Charles, né? Que tem também estado conosco. Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, né? Deus abençoe e muito obrigado.